Oi, eu sou o Coelho e o tema de hoje são vitaminas. Esse primeiro vídeo é um vídeo introdutório onde eu vou estar dando uma explicação geral sobre o tema e mais pra frente a gente vai estar aprofundando sobre cada uma das vitaminas e como elas podem ser usadas para atingir os nossos objetivos, ok? Bom, primeiramente, o que são vitaminas? Eu tenho até um certo problema com esse termo vitamina, porque ele é um termo bastante opinativo e não é um termo tão objetivo, já que as vitaminas elas divergem muito em natureza, né? Nós temos vitaminas de naturezas bastante diferentes e que são todas englobadas no mesmo grupo vitaminas, baseado num termo aí, vitaminas vindo de vida e são essenciais à vida, etc, etc. É um termo um pouco romantizado demais, na minha opinião. Vitaminas, de fato, o que são? São substâncias orgânicas que têm uma atividade no nosso organismo. Por definição, isso é um tipo de droga. Então, vitaminas, na realidade, são drogas que o nosso organismo utiliza para exercer certas funções. E por que elas são vitaminas? Porque são vitais? Porque o nosso organismo não consegue produzir quantidades suficientes para que as nossas funções orgânicas sejam plenas, ou que nós mantenhamos um estado de saúde perfeita ou de saúde aparente, né? Ou seja, sem a manifestação de sinais clínicos, sem a ingestão dessas vitaminas a partir da alimentação. Apesar de serem obtidas através da alimentação, elas não são propriamente nutrientes, uma vez que elas não são utilizadas como substrato de produção de energia e nem entram na construção de tecidos. Elas participam do processo, mas fazendo intermediações e não exatamente sendo convertidas em energia ou convertidas em estruturas de construção de tecidos. Por isso mesmo, a maioria dessas vitaminas são, na realidade, coenzimas. O que são coenzimas? Coenzimas são substâncias que vão se ligar a uma outra substância e formar uma enzima completa. Nós temos as coenzimas e as apoenzimas. As apoenzimas é a parte proteica de uma enzima ativa, que é chamada de holoenzima. E nós juntamos isso com uma coenzima e formamos uma enzima finalmente ativa, que vai conseguir realmente acelerar algum tipo de processo orgânico ou quebrar uma outra proteína, ou enfim, realizar aquilo que ela precisa realizar. Todas as vitaminas são chamadas por uma letra, mas na realidade elas são substâncias com seu nome específico. Muitas vezes a gente chama pela letra porque nós englobamos naquela vitamina, por exemplo, a vitamina A, nós englobamos ali as substâncias que são precursoras dela também. Muitas vezes o caroteno é chamado de vitamina A, assim como o retinol, que também é vitamina A. Como nós temos, às vezes, mais de uma substância química específica que tem exatamente aquela função ou que é rapidamente convertida no nosso organismo para aquela função, nós atribuímos uma letra para ficar mais fácil de entender. Então, essas letras A, B, C, D, E, K são simplesmente uma classificação arbitrária, né, que agrupa substâncias que têm uma determinada função. As vitaminas, elas são frequentemente divididas em dois grupos principais. Um grupo de hidrossolúveis, ou seja, que tem solubilidade em água, e um grupo de lipossolúveis, que são as vitaminas solúveis em gordura. Essa divisão, ela, apesar de ser um pouco simplista, ela funciona muito para a gente classificar as vitaminas e até isso vai ter uma diferença nos tecidos de armazenamento dessas vitaminas. Tá? Mais para frente eu vou estar falando sobre isso. As vitaminas lipossolúveis, elas são 4. A, D, E e K. Né? É o ADEC, né? Que a gente sempre lembra disso quando a gente lembra de vitaminas. Né? Enquanto as hidrossolúveis são principalmente vitamina B e C. Tá? Vitamina B, ela envolve ela é um grande grupo de coenzimas, tá? Que vão incluir aí vitamina B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 e B12. Né? Sendo que a B12 ainda pode ser subdividida e várias outras podem ser subdivididas. Como as vitaminas elas foram descobertas há muito tempo,
muitas das informações sobre vitaminas elas foram recicladas e retrabalhadas. Então nós temos muita mudança. Já muitas vitaminas do complexo B mesmo hoje não têm sido chamadas pelo seu nome do complexo B, mas sim chamadas pelo seu nome químico, né? O que é uma evolução do ponto de vista científico. Quando a gente tem mais especificidade é mais interessante. Eu gosto dessa especificidade, mas aqui, para ficar mais fácil de entender, eu vou estar passando sempre pelo nome de vitamina, pelo nome da letra, para ficar mais fácil para que todo mundo entenda. Então, como eu disse, as vitaminas lipossolúveis e hidrossolúveis, elas vão se encontrar em tecidos diferentes do nosso organismo. Toda vitamina, ou a maioria delas, consegue ser armazenada no nosso organismo por um determinado período de tempo. As vitaminas lipossolúveis, geralmente, elas vão estar armazenadas em tecidos que contêm grande quantidade de gordura, ou seja, o próprio tecido adiposo, o tecido cutâneo, porque a gente tem a gordura subcutânea permeada nesse tecido cutâneo, então a pele é uma fonte de armazenamento de vitamina A e E. Vitamina D também tem uma atividade na pele muito importante, mas aí já é uma questão da própria atividade dela mesmo, mas em termos de armazenamento, a pele participa bastante nesse armazenamento de vitaminas. As vitaminas hidrossolúveis, elas vão ficar armazenadas em outros tecidos. Daí, no caso, são tecidos específicos, por exemplo, o fígado, ou elas vão ficar como precursores dessas vitaminas. Não vai ficar a vitamina na forma ativa dela, mas vai ficar uma forma inativa, precursora, sendo armazenada em tecidos geralmente de vísceras, né? Ou em circulação no sangue mesmo. Então vem a pergunta: por que ingerir vitaminas? Por que pensar a respeito das vitaminas e por que as vitaminas são importantes? Como eu disse, elas estão envolvidas em diversos processos orgânicos essenciais. Mas não somente isso. Muitas vitaminas agem de forma dose-dependente, aumentando a atividade de certos tecidos quando você tem uma disponibilidade de grande quantidade dessa vitamina. Como eu disse, elas são, na maioria, coenzimas ou substâncias precursoras de outras substâncias necessárias. Quando se dá uma grande disponibilidade de vitaminas para o organismo, você consegue manter o metabolismo mais ativo, especialmente nos tecidos onde está tendo a maior taxa de reparação. As necessidades de vitaminas para um indivíduo, elas são muito determinadas pela quantidade de vitamina que você deve ingerir para não ficar doente. E não ficar doente é não expressar nenhum sinal clínico. Mas a não expressão de sinal clínico ou sintoma não é representativo de um organismo em plena atividade ou em plena situação de se recuperar. Então, a deficiência vitamínica ela é uma coisa muito relativa. A maioria das doses recomendadas são baseadas em dados estatais, ou seja, agências governamentais que estabelecem um valor e um parâmetro de ingestão de vitaminas. Isso pode ser o FDA americano, pode ser a Anvisa. E essas quantidades, elas até servem de parâmetro. Mas nós temos que entender que cada indivíduo é especial em sua individualidade mesmo. Principalmente quando a gente fala de uma pessoa com um nível de atividade física muito alto. A atividade física é uma atividade catabólica. E dentro desse catabolismo nós também temos o catabolismo de vitaminas. Não que as vitaminas vão ser destruídas pelo exercício físico, mas que nós vamos ter muito mais conversão dessas vitaminas durante o processo de reparação. Se nós temos uma vitamina que trabalha, por exemplo, na reprodução de DNA, se eu tenho uma maior destruição de fibra muscular, eu automaticamente vou ter maior reprodução de DNA para aumentar o número de núcleos da minha célula muscular, que a célula muscular ativa, ela tem mais núcleos do que a célula muscular de pouca atividade, de baixa atividade, sedentária. Então, para que haja esse aumento de núcleos, eu preciso de reprodução de material genético. E eu vou precisar de vitamina para fazer isso. E a partir do momento que essa vitamina é utilizada para esse ou qualquer outro processo, ela se degrada e não volta mais.
muitas dessas enzimas são suicidas, elas não vão continuar sua atividade depois de fazerem a conversão que foi feita. Então, quer dizer, nós temos um consumo de vitaminas, por isso que a gente precisa comer e ingerir vitamina todo dia. Se ela não fosse consumida, ela ficava ali agindo a vida inteira, a gente comia uma vez e pronto. Então, quanto maior a atividade metabólica do indivíduo, maior a necessidade de vitaminas. Então, o indivíduo que tem uma atividade física elevada, quer seja exercício aeróbico ou anaeróbico, nós vamos ter uma necessidade maior e muitas vezes bem maior de determinadas vitaminas. Bom, algumas considerações gerais sobre o consumo de vitaminas. Primeira pergunta: quem precisa de suplementação vitamínica? Quem precisa ingerir vitamina além da alimentação? Basicamente, nós temos dois casos em que nós precisamos de uma ingestão de vitamina além daquilo que a gente consegue através da alimentação, que seria em casos de dieta restritiva. E aqui, esse restritivo não é simplesmente em dieta hipocalórica, mas toda dieta que restringe tipos de alimentos, porque as vitaminas elas são encontradas em alimentos diversos, em vegetais, em produtos de origem animal, e cada vitamina vai se encontrar em um tipo de alimento diferente. Então, toda dieta que restringe as fontes de nutrientes, por exemplo, pode ser uma dieta com alto teor calórico, mas se ela for baseada, por exemplo, só em batata doce e frango, ela vai ter deficiência de várias vitaminas, que esses dois alimentos não possuem. Então, essa pessoa vai precisar ingerir um suplemento vitamínico mesmo que ela esteja ingerindo uma grande quantidade de alimento. E nós temos o outro fator que vai aumentar a necessidade de vitaminas, que é o nível de atividade física. Então, mesmo que você tenha uma dieta rica em todos os tipos de alimentos, se o nível de atividade física for de moderado a intenso, dificilmente através da alimentação vai ser possível atingir os níveis de vitamina ótimos. Lembre-se que nós temos um nível de vitamina aceitável para não se ficar doente e um nível de vitamina ótimo para se ter as melhores funções orgânicas possíveis. Como tomar vitamina? Algumas vitaminas, como vitamina B1, vitamina B6, elas são melhor absorvidas em jejum. Em geral, as hidrossolúveis, elas são muito bem absorvidas em jejum somente com água. Justamente porque elas são hidrossolúveis. Então, como outros alimentos podem atrasar a absorção de nutrientes hidrossolúveis, as vitaminas hidrossolúveis frequentemente têm uma boa absorção em jejum. Mas isso não é uma coisa muito expressiva. Normalmente, o que se encontra é que ela é um pouquinho melhor absorvida quando se ingere em jejum. Já as lipossolúveis, todas elas são absorvidas através de uma micela. Uma micela o que é? É como se fosse uma bolha de gordura, para simplificar bem. Tá? Então, ela precisa de gordura para ser carreada. Tanto é que muitas das vitaminas lipossolúveis elas já vêm diluídas em óleo, o que melhora a absorção delas. Então, as lipossolúveis, geralmente elas são muito melhor absorvidas quando são ingeridas junto com uma alimentação contendo gordura. Como a maioria dos polivitamínicos são tabletes que contêm tanto lipossolúveis quanto hidrossolúveis, a melhor solução para ingerir polivitamínicos, multivitamínicos, é sempre ingerir com uma alimentação que contenha gordura. E lógico, ingerir água também por causa das hidrossolúveis. Isso daí é óbvio. Se a pessoa está fazendo ingestão de alguma vitamina específica, por exemplo, tiamina especificamente, né, a vitamina B1, ou vitamina B6, ou alguma outra vitamina do complexo B, aí sim ela pode estar utilizando no jejum completo para tentar melhorar essa absorção. Mas como dificilmente a gente vai ingerir uma única vitamina, a recomendação acaba sendo ingerir com alimento mesmo, e alimento com gordura. Isso é importante. Não, se a dieta é muito restritiva, deixa para colocar a gordura na mesma refeição em que se ingerir o polivitamínico. Quanto ao horário para ingestão, não importa, porque, como eu disse, toda vitamina ela acaba sendo armazenada no nosso organismo pelo menos por 24 horas. Então, mesmo aquelas vitaminas que têm metabolismo mais rápido, que são excretadas muito rápido, como o caso da vitamina C, por exemplo, ela fica no organismo ainda tempo suficiente. Então, se você ingere o polivitamínico todo dia,
você pode ingerir em qualquer horário que o seu organismo vai armazenar e vai utilizar na hora que for mais necessário. Existem algumas exceções que eu vou estar citando, que são casos de megadoses, buscando-se algum efeito dose-dependente, onde se vai buscar ingerir, por exemplo, antes de dormir, dependendo do caso, né? E em alguns outros casos bastante especiais. Mas isso aí eu vou explicar quando eu explicar vitaminas específicas e megadosagem. Como escolher um polivitamínico? Vai ficar bem mais claro depois que eu terminar essa série, porque você vai entender as necessidades de cada vitamina. Mas o mais importante é você olhar o rótulo, olhar o que tem naquele polivitamínico e comparar com uma tabela. Tabela de referência pode ser aquela tabelinha padrão da Anvisa ou do FDA, que seria a tabela de RDA. Eu vou deixar uma tabela dessa disponível em link aqui na descrição do vídeo, para ficar mais fácil, e também vou colocar uma imagem de uma tabelinha bem simplificada e geral para que vocês possam ver aqui no próprio vídeo mesmo. E daí vocês podem dar pause e aumentar e tentar ver isso daí, que isso é uma tabela base para um indivíduo de em torno de 70 quilos, então para vocês terem uma noção, com uma baixa atividade física, uma atividade física normal de indivíduo sedentário que não pratica atividade física intensa. Eu espero que o vídeo não tenha ficado muito extenso, nem muito chato para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou do vídeo, dá um gostei aqui embaixo. Acesse a minha página do Facebook, que lá você pode estar fazendo perguntas sobre esse vídeo. É mais fácil para eu manejar do que aqui nos comentários. Eu tento responder a maioria ou todos os comentários se for possível, mas lá na página do Facebook fica até mais fácil para eu estar respondendo, tá ok? Mas se você tiver qualquer dúvida, pode comentar no YouTube também, que isso é bom para divulgar meu vídeo. É bom para que esse vídeo apareça para mais gente e que mais gente consiga acessar. Como eu disse, esse é só o primeiro vídeo, vão ter mais vídeos. Muito obrigado e até mais.